Essa nossa live é uma live organização da Faculdade Católica do Rio Grande do Norte, curso de Teologia, e nós estamos trazendo professores e pessoas que estão ligadas ao curso de Teologia, que estão ligadas à nossa reflexão teológica, para cada semana estamos aqui, então, partilhando algum tema, conversando sobre algum tema que a gente possa partilhar em comum. Hoje, então, vamos ter aqui o prazer de conversar com o nosso irmão, amigo, Marcel Rodrigues, que é padre, mestre em Ciências da Religião, né, pela Universidade Católica do Rio Grande do Norte, pela Universidade Católica de Pernambuco, né, Unicap, isso. E ele vai, então, conosco, nos ajudar a refletir o tema. O pessoal está entrando devagarzinho. Também a gente lembra que esse vídeo vai estar disponível depois aqui no IGTV e vai estar disponível também no YouTube. A gente coloca lá também para as pessoas, então, poderem ter acesso. Porque várias pessoas, sabe, Marcel, dizem que às vezes não conseguem estar na hora da live, mas assistem depois. Né? Então é muito legal porque a gente consegue ampliar essa nossa conversa. Bom, a gente então já começando, porque já vamos aí com uns 5 minutos que a gente está esperando e o Instagram é implacável. Né? Então a gente tem que aproveitar bem esse nosso tempinho. O pessoal vai entrando e estão nos acompanhando. Bem-vindos a todos que estão chegando. Né? E vamos então começar a nossa conversa com o tema de hoje que vamos refletir, que é entre o medo e a incerteza, o limiar da esperança. Nesses tempos de pandemia, nesses tempos de isolamento social, é um tema bem provocativo. E aí a gente começa a conversa, e eu vou então passar para Marcel então fazer suas primeiras considerações sobre o tema. Entre o medo e a incerteza. O que quer dizer isso, Marcel? Entre o medo e a incerteza. Né? Nesse contexto que a gente está vivendo. O medo e a incerteza aparecem sempre quando a gente perde a referência de segurança. Quando a gente já não sabe o certo, o que nos aguarda. A incerteza, ela sempre gera o medo. E o medo paralisa, frustra, ela deixa a vida humana catatônica diante de uma margem de possibilidades, diante da qual a vida ela não prossegue. Por isso que a incerteza ela é sempre uma barreira para que a vida possa ser vivida. Até porque, se o medo paralisa, a incerteza provoca não somente um estado emocional, mas principalmente uma refundação de toda uma série de conceitos, de seguranças e projeções da própria vida. É por isso que, a partir desse ponto, compreendemos que o ser humano, diante da sua capacidade de transcendência, de superação, ele lhe impõe sempre a superação. Por isso que a conversa de hoje é, a partir dessa situação, aquilo que diz respeito à essência do ser humano como busca da própria vida, e não somente uma subsistência, mas a vida, ela é sempre mais forte e o desenrolar de como pode a vida ser vivida na sua maneira mais autêntica e profunda é que desenrola todos os elementos possíveis de superação. Você colocando isso, eu estava pensando aqui nesses dias que tenham passado, né, desde que nós começamos esse isolamento social, desde março, né, e que eu estou em casa com minha esposa, minha filhinha, e a gente fica sempre nessa apreensão, realmente. Eu, quando preciso sair para resolver alguma coisa de necessidade, porque infelizmente a gente tem que resolver alguma coisa, né, e fazer um supermercado, uma farmácia, a gente sempre fica nessa sensação de incerteza. Não é? Se sente inseguros, não sabe bem o que vai acontecer, não sabe o que vai encontrar lá fora, porque as pessoas... você tem pessoas que estão tendo cuidado, outras que infelizmente não estão, e cria um sentimento realmente de insegurança. E parece, Marcel, que alimenta também um sentimento de desconfiança das pessoas. Não é nem desconfiança da violência, que já é um problema que a gente enfrenta, infelizmente, mas é um outro tipo de desconfiança de se aproximar das pessoas, porque você não sabe como ela se encontra, a situação dela de saúde em relação, por exemplo, à pandemia. Né? Eu acho isso muito complicado hoje, porque isso parece que gera uma tensão na gente. Sem dúvida. Até porque as crises evidenciam tudo.
Inclusive, o que você é a partir do seu sistema de crenças. Você é definido por aquilo que acredita. Nesse sentido, o seu rol de crenças sempre é manifesta no período em que as situações, principalmente, elas se intensificam. É verdade que a nossa identidade ela sempre é revelada, mas, diante das crises, que, segundo a intuição de Leandro Carnal, que sempre apressa os processos, ela revela com maior nitidade aquilo que somos, baseado no nosso sistema de crenças. Então, aquilo que nós acreditamos é basicamente aquilo que nós somos. E claro, como nós mudamos ao longo do tempo, o processo que nos acompanha também revela uma mudança na nossa fé, naquilo que nós acreditamos e aquilo que nós apoiamos. Eu penso que a gente precisa, então, rever muita coisa, né? Porque parece que, na maneira como muitas pessoas têm reagido, o sistema de crença é meio complicado. Né? Parece que o sistema de crença, você tem, assim, um bloco significativo de pessoas que têm se organizado para ser solidárias, né? Para ajudar as pessoas nesse momento que está se passando, pessoas que estão passando necessidade realmente, infelizmente, por causa do contexto. Mas você tem também aquele grupo, um bloco também significativo de pessoas que parece que, bom, eu não estou preocupado porque eu estou bem, estou no meu canto, né, o que eu quero é que as coisas andem, o que eu quero é que as pessoas voltem para o trabalho, o que eu quero é que a vida siga do jeito que era antes, porque para mim isso é indiferente se as pessoas vão ter problemas depois ou não, porque eu acho que isso aí não é significativo desde que não me atinja. Né? Você percebe, infelizmente, nas redes sociais isso é muito presente, os posicionamentos às vezes são bem evidentes que chegam a chocar, pelo menos a mim, quando eu percebo isso. É porque o medo e a incerteza que nós estamos experimentando, para alguns ainda está no caminho da dimensão pessoal. Ainda não enfrentamos ou ainda não estamos tendo a experiência do enfrentamento desses sentimentos e dessas realidades a nível coletivo. A maior expressão é a maneira como uma pessoa insiste em se comportar de uma maneira totalmente aislada de um coletivo que busca pelo bom senso nos fazer compreender que a solução do momento que estamos, ela não vem somente pela vinda de uma vacina. Ela vem também através de um comportamento que se insere dentro de uma coletividade da qual exige de mim uma retomada, uma mudança de conscientização da qual o outro também tem peso nas escolhas, nas minhas decisões e principalmente na maneira como eu compreendo a minha liberdade. Ora, não é assim que eu experimento todas as instâncias em que minha vida acontece? É dentro de uma religião, é dentro de uma agremiação, é dentro de uma coletividade da qual eu me sinto bem, só que eu não me sinto bem me comportando de qualquer jeito. Existe, então, um código que gera uma conduta de comportamento que regra o meu comportamento em sintonia com os demais que compartem comigo o mesmo espaço. Nesse sentido, essa crise que estamos passando também é uma crise pessoal, mas também que acontece dentro de um contexto da qual eu estou imerso. Por isso que essa crise, ela traz uma mudança para a sociedade, mas também para os meus conceitos, para o meu sistema de crença. Até porque aquilo que eu acredito perpassa também o meu cotidiano, que de forma religiosa ou não, se faz presente. E aqui eu cito até um exemplo como o nosso sistema de crenças é tão simples, Augusto. Eu não sei você, quando eu vejo a chinela emborcada, é uma prática, se tornou uma prática, mas no fundo é um sistema de crença que desemborcar é algo que eu tenho que fazer. Isso não acontece, isso não é algo religioso.
mas é um sistema de crença que diz respeito ao meu cotidiano. Ela interfere na minha decisão do cotidiano. Isso até porque, por mais que uma pessoa seja religiosa e muito religiosa, nem todas as coisas que ela faz no cotidiano são coisas religiosas, como tomar banho, como dirigir, como caminhar, enfim. E tudo isso parte diante de um comportamento da qual o meu sistema de crença ela tem um efeito, tem uma repercussão direta. Você falando disso, está me lembrando agora que eu estava vendo hoje mais cedo uma outra live, uma entrevista, e a pessoa dizia assim, que nesse contexto que nós estamos vivendo, você falando dessa questão de coletividade, ela dizia assim, no contexto que nós estamos vivendo, cada um tem uma responsabilidade. E aí, cada pessoa é livre para fazer suas escolhas, inclusive de se cuidar ou não, de se proteger ou não, de levar a sério as recomendações de usar máscara, de lavar as mãos ou não. E aí eu não posso fazer nada nesse sentido porque as pessoas são livres para fazer suas escolhas. Eu escutando isso, eu fiquei me perguntando, mas espera aí, mas até que ponto a pessoa pode ser livre para fazer essas escolhas, se as escolhas que ela vai fazer, ela pode comprometer toda a coletividade. Né? E você falava que muitas vezes o pessoal está no nível pessoal e não percebe a questão social, comunitária, né? Então, assim, me lembrei logo dessa fala, porque eu fiquei pensando, bom, como pode ser então? Porque se eu não posso, se eu converso com a pessoa, mas ela insiste numa prática que, infelizmente, evidentemente, vai favorecer um prejuízo não só para ela, mas para todas as pessoas que tiverem contato com ela, porque ela não está se cuidando, não está tendo cuidado, não está se prevenindo, né? É, 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 então, o que eu devo fazer é o quê? Cada um por si, então eu cuido de mim, me protejo e tento me afastar dele que não se protege, mas aí é uma coisa, eu acho isso realmente muito um desafio e muito complicado, nessa fala que essa pessoa fez. Eu não sei o que você pensa sobre isso a partir do que você está refletindo aqui com a gente. Marcel Mauss ele estabelece uma compreensão de crenças e fé que tem uma repercussão nas suas decisões a partir de um estudo que ele fez desde um sistema de crença a mais rudimentar possível. E ele lança uma luz muito interessante. É que todo sistema de crença, por mais que seja tem a dimensão pessoal, existe dentro dessa dimensão pessoal uma base comum de que todas as pessoas são capazes de sentir e experimentar. Isso quer dizer, então, que, por mais que eu tenha o meu código de crença e o meu senso de ética ou de lei moral, enfim, mas todas essas, elas têm uma base comum da qual é solidificada todas as dimensões pessoais. A partir dessa é que a gente pode compreender, então, que é possível, diante de toda uma situação difícil, de toda uma crise, de toda uma convivência da qual se intensificam, que são intensificadas pela crise, somos capazes de retomar esse sistema de crença pertencente, então, à base da qual todos são capazes de entrar em um acordo. Até porque toda liberdade ela supõe, então, uma aplicação para os outros para que, na dimensão pessoal, ela tenha validade. Porque, do contrário, seria você o único a viver as suas disposições de liberdade em detrimento aos outros que também têm. Então, não sei se me faço compreender. Então, a partir dessa base comum, é que compreendemos, então, que a liberdade, ela nunca ela é total. A liberdade, ela é nunca plena no sentido de disposições próprias para que eu possa fazer uso de tudo aquilo que eu sou capaz de realizar. Entre outras palavras, eu posso até citar um exemplo claro. Eu me sinto livre, mas eu tenho plena consciência que eu não posso tudo.
a gente sabe muito bem que existe sempre uma instância, um parâmetro regulador da qual eu me vejo inserido, implicado, entende? Então, numa sala de aula, eu sou a autoridade da sala de aula. Mas eu sei muito bem, pela consciência do meu dever, do que eu sou e também do que são os meus alunos, do espaço onde eu estou, que eu não posso, então, fazer tudo, por mais que eu seja a maior autoridade daquele lugar. Isso quer dizer, então, que somente uma compreensão, como é que eu posso explicar? Somente uma compreensão dentro do sistema de crença que é situado, que é pertencente, e nós estamos situados, que nós sabemos muito bem que aquilo que nos diz respeito e os parâmetros que até onde a gente pode ir. Mas lembrando que os limites que nós compreendemos, eles nunca são absolutos. Todas as crises, eles sempre remodelam não somente os conceitos, mas também as fronteiras. Mas nunca esquecendo que o outro que está comigo também faz parte comigo, ele também faz parte dentro da minha compreensão de liberdade que eu possa ter. Então, a minha consciência de liberdade não defino somente a partir de mim, mas a partir do outro, que comigo também compreendemos o conceito de liberdade. Eu falando isso, eu estava lembrando que liberdade anda junto com responsabilidade, né? Eu sou livre, mas eu sou responsável, então, pelas escolhas que faço, pelas atitudes que assumo, pelos caminhos que eu desenvolvo enquanto indivíduo, né? Inserido numa sociedade. Minha ação tem consequências, eu sou responsável por elas, né? Isso aí, então, deveria pesar também no processo, eu acho, né? E não simplesmente as pessoas acharem que podem fazer o que quiserem porque eu sou livre, né? E é como se a liberdade fosse um valor absoluto, desprovido de qualquer vinculação com qualquer outro valor, qualquer outro princípio, né? Exatamente. E isso faz compreender, então, que certas expressões de filosofias de vida, né? Por exemplo, meu corpo, minhas regras, também é inválido. Porque o corpo, uma pessoa não só tem corpo, uma pessoa é corpo, né? Pela compreensão da nova antropologia, que nos faz compreender que o ser humano não somente dispõe de suas coisas, mas ele é corpo, né? Isso quer dizer, então, que meu corpo, minhas regras também não se aplica, porque o meu corpo também diz respeito, na convivência que eu tenho, também à vida dos outros, que também não são obrigadas, por exemplo, a aguentar ou receber as disposições e as repercussões que eu tenho, que eu posso decidir em relação ao corpo que eu tenho. O que eu sou. E o que eu sou. Entendo. Porque aí entra a questão realmente, como eu falei, da responsabilidade, né? Quer dizer, você tem consequências. Então, você escolhe, você tem que estar disposto a lidar também com essas consequências, né? Desde que elas também não sejam questões, porque aí você entraríamos por outro tema aqui, talvez, né? Porque entraria aquelas questões de escolhas que a gente faz, mas que vão esbarrar com questões de preconceito, questões sociais, mas aí seria um outro tema. Mas ainda... Não, pois não, pode dizer. Mas ainda nessa nossa reflexão, né, eu acho assim, duas palavras muito fortes, medo e incerteza, que andam juntas nesse contexto que nós estamos vivendo. E eu fico vendo aqui, porque a proposta do tema é limiar da esperança. Quer dizer, medo e incerteza andam juntas, não é? E o limiar, quer dizer, o limiar significa aquele ponto limítrofe, né? Aquele ponto ali, o limite é onde a esperança se manifesta, onde a esperança estaria, né? Quer dizer, como a gente pode cultivar a esperança se nos sentimos inseridos no contexto onde nos sentimos inseguros, incertos, né? E muitas vezes envolvidos e até dominados pelo sentimento do medo, né? Aonde a esperança vai encontrar esse limiar? Onde é que está o limite da esperança? A partir de onde a esperança vai se manifestar? Se nós nos sentimos sem perspectiva, como diz o popular, às vezes não conseguimos nem ver direito a luz no fim do túnel, né? Exatamente.
Nesse sentido, já que você mencionou sobre isso, se estamos num túnel, a gente sempre espera uma luz no finalzinho dela. E quando não tem? Nesse sentido, é que a esperança se torna nessa grande luz. Agora, como ela vem se a incerteza gera o medo? Então, percebemos então que essa diz respeito à dimensão imanente do ser humano, que é suscetível a qualquer coisa. Uma pessoa de maior fé que possa ter, ela pode ter depressão. Uma pessoa de grande fé também pode ter medo. Uma pessoa de grande fé também pode errar e muito. Uma pessoa de muita fé pode até negar a sua mesma e duvidar dela. Só que, diante do medo, se compreendeu pela intuição de José Braga que o oposto de medo seria coragem. E quando na verdade não é, Augusto. O oposto de medo é a esperança. Essa mesma esperança que diz respeito à dimensão transcendente do ser humano, que pela sua essência é um ser religioso. Quando eu digo ser religioso, eu não me refiro somente a uma pessoa que tem a sua religião ou suas devoções. Não. Eu me refiro que ele, como uma pessoa que tem fé, que acredita, que tem a sua capacidade de fazer uma retomada da qual a sua situação imanente lhe fecha, lhe aprisiona, faz com que pare, faz com que a pessoa pense em desistir. A dimensão transcendente do ser humano é sempre um mais além, uma superação interna da qual a vida, sendo mais forte, ela busca então sua vitalidade a partir do que aparentemente não tem, mas fundamentalmente possui. Então, a esperança surge como uma retomada pela vida. E olha só, a força que nós mais temos sempre é pela manutenção da vida. Toda vez quando não há luta pela vida, é porque não está havendo vida. Previamente já não está, já desistiu. Então, nesse sentido, toda a experiência humana sente então que existe uma força exterior, um tu, que é capaz então de lhe seduzir e lhe impulsionar. Aquela experiência transcendente que está dentro de si, mas ao mesmo tempo ele enxerga fora dela. Fora de si mesmo, melhor. Então, por isso que pessoas podem encontrar e determinar como Deus, né? Como Buda, como força celestial, pode ser o que for. Mas sempre, quando há busca pela vida, é porque a vida existe, ela insiste em ser vivida. Então, nesse sentido, a esperança ela se torna nessa luz, por mais que o túnel esteja escuro e, no final, não se enxergue nada, porque a própria esperança se torna nessa grande luz. É por isso, Augusto, que em meio ao medo e à incerteza, sempre brota uma possibilidade de encontrar um novo sentido e um novo pulsar, que dá um impulso para que a vida ela tenha o seu alcance e possa respirar. Viktor Frankl, em Busca de Sentido, naquele livro, ele fez então um relato de que como há sentido para a vida num contexto em que se só respira morte. Daí é que eu recorro, por exemplo, às palavras de Darcy Ribeiro, que nas palavras de Leonardo Boff foi um dos brasileiros mais inteligentes que ele conheceu. Ele percebeu que, quando ele escreveu o livro O Povo Brasileiro, descreve então como a sua história é carregada de muitos sofrimentos e dificuldades. Mas mesmo por ser mais sofrida, é que ela é mais feliz. Daí é que compreendemos, por exemplo, a cultura africana, que a dimensão expressiva da sua alegria, da sua festividade, é na dança. E eu nunca vi os rituais carregados de uma grande simbologia de manifestação de uma própria alegria, quando, na verdade, boa parte daquele continente também é tão sofredor quanto o nosso. Então, percebe que quanto mais sofrida, mais feliz. De onde vem, então,
tanta alegria e tanta felicidade se não é justamente dessa esperança que faz com que brote uma força que antes não achava que tinha? Daí é que compreendemos também que o limite do ser humano, ele sempre é maior. O nosso limite, ele sempre é maior quando nós apostamos, então, na vida. Naquilo que... E tudo aquilo que encerra. Por exemplo, as minhas decisões, por mais difíceis que sejam, elas estão solidificadas nessa esperança que me faz respirar e ser eu mesmo, por mais que eu mude. Você falando agora, você citou o Viktor Frankl, eu gosto também muito dele. Não é esse livro, O Sentido da Vida, que ele trabalha, a experiência que ele teve, não é, no campo de concentração, preso, e aonde ele desenvolveu o que vai se tornar depois a logoterapia, é interessante porque é a contradição que provoca na gente essa inquietação. Ele identificou justamente isso. As pessoas no campo de concentração, um ambiente de morte, não é um ambiente onde a esperança muitas vezes é sugada como um buraco negro, mas ali dentro ele vai dizer, não, aqui dentro sobreviveu, né, conseguiu forças para lutar e continuar vivo quem tinha um sentido para a vida, quem tinha uma razão para viver, quem tinha algo que dizia para ele, olha, vale a pena continuar lutando para viver. Né? E aí, a partir daí, vai defender a ideia de que é o sentido, o ser humano é um ser de sentido, né? Ou seja, é o sentido que faz o ser humano enfrentar a vida, enfrentar os desafios, as dificuldades. Agora eu fico pensando quando as pessoas começam a perder esse sentido, né? Quando elas começam a perder essa perspectiva, quando de repente os sentimentos são de que não meu sentido para a vida, o que me motivava a viver era minha família, era meu pai, minha mãe, e de repente, nesse contexto que a gente está vivendo, aquela pessoa se foi. Né? Ou então você está numa crise violenta na sua vida, no casamento, seja lá o que for, e você perde o seu chão, porque o sentido é o chão. Né? Então, assim, a esperança às vezes parece um desafio nessa hora, né? Dizer para a pessoa encontrar forças, ou ela encontrar forças para superar, né, esse momento é muito complicado. Eu não sei que caminhos você poderia nos dizer nesse contexto, né? Onde nós vamos encontrando esses sinais de esperança, apesar do sentido às vezes faltar. É porque, Augusto, toda a nossa experiência de vida, ela é carregada também da experiência do estar perdido. Quem aqui já não teve a experiência de ficar angustiado em relação a não ter chão e nem norte, não viveu profundamente a sua vida. Então, da mesma maneira como todos nós vivemos, temos a experiência, tivemos, ou temos, ou vamos ter a experiência das ausências, os silêncios, né? Até o Cristo viveu também, né? Citando até fazendo uma leitura até muito superficial da tentação de Jesus no deserto, ele teve a experiência das ausências. Só que as ausências que nós temos, a gente deve aprender a vivê-las, por mais que nos falte, que nos faça falta, entende? Que nos dá uma instabilidade, que nos deixa sem referências, não é? Mas justamente são essas experiências que nos fazem, então, ganhar uma nova projeção, avançar. Se é verdade que as crises, elas apressam o processo, também é verdade que essas mesmas crises nos fazem dar um salto qualitativo na maneira como nós devemos viver e como nós nos compreendemos. Então, toda experiência humana, nós já vivemos uma experiência de sem sentido. A gente já teve a experiência do estar perdido. Por isso que, também numa releitura da ovelha perdida, ora a gente é encontrada, ora a gente está perdida. Então, aquela ovelha que desgarrou,
Não é um marginal que eu sei, não é um maconheiro que eu sei, não é aquela outra pessoa que eu não gosto. O relato bíblico diz respeito a todas as pessoas em situações diferentes. Ora, eu sou ovelha perdida, ora, eu sou aquela que foi encontrada. Ora, eu sou aquela que se perdeu, ora, eu estou no redil. Ora, eu sou ovelha, ora, eu sou também pastor. Então, todas essas linguagens presentes na Sagrada Escritura, elas também estão numa maneira como todos nós podemos compreender. Isso também posso citar o relato do filho pródigo. Ora, eu sou o filho mais novo, que gasto tudo, mas ora também eu sou o filho mais velho, cabeça dura, que eu não quero me abrir à misericórdia e eu não quero acolher o meu irmão de volta. Entende? Quando, na verdade, na missa, eu vejo aquela pessoa que comungou e a minha maneira de olhar já faz um juízo de quem merece comungar ou não. Então, percebe que dentro da nossa história, nós experimentamos tudo. Estamos em paz, ora estamos em conflito. Ora estamos perdidos, ora estamos integrados. Então, a vida do ser humano, diante do seu rol de crenças, na sua fé, em diversos processos que possa realizar, cabe tudo e muito mais. Bom, só que de vez em quando eu venho aqui controlando o tempo para a gente não estourar. Passamos já mais de meia hora de conversa, já estamos indo daqui a pouco entrando na reta final. O tempo voa. Marcel, assim, e perspectivas então no contexto que nós estamos vivendo hoje, né, a partir desse tema, que palavra você poderia dar para as pessoas nessa perspectiva do nosso tema, olhando para o futuro, não é? Porque nós estamos nesse tempo, como a gente falou no início, muitas pessoas sentem medo, incerteza, e você colocou que a esperança nasce nesse contexto porque a vida é mais forte, não é? A vida sempre tem mais força e dela nasce a esperança. E olhando para o futuro, olhando para essa perspectiva, porque sabemos que esse contexto ainda vai se arrastar no Brasil por um tempo considerável, né? A gente não tem ainda boas perspectivas de mudança a curto prazo. E a gente ainda não tem, e justamente por não ter essa perspectiva, temos muitas incertezas ainda. Não é? O que você poderia dizer para as pessoas que estão nos acompanhando, que vão nos acompanhar depois assistindo essa live, depois vai ficar gravada, que palavra você daria para elas nesse contexto? Olha, eu poderia dizer, citando uma grande amiga minha, lá da cidade de Crateús, no Ceará. Ela se chama Tânia, Tereza Tânia. Uma pessoa incrível. Ela é pequena na estatura, mas grande no caráter, no coração. E ela tem um processo religioso profundo, um processo muito profundo da maneira como vive a sua fé, né? Ela foi de uma comunidade, ela foi uma consagrada, né? E ela é uma pessoa, por sua natureza, uma pessoa muito objetiva. Então, ela fez matemática, a linha dela é nas ciências exatas, né? Então, ela sempre me dizia e partilhava, e sorrindo, como ótima cearense, ela sempre dizia sorrindo, que sempre os caminhos de Deus fazia com que ela pudesse não ter algo certo, coisa que para ela era condição de segurança e estabilidade. Então, eu sei o que vai me aguardar, eu faço as minhas contas, eu gosto de ter tudo as coisas no seu cantinho, na sua previsão, etc. Dentro da experiência de Deus, segundo ela, que lhe remetia para a vida dela, ela percebia que ela não tinha nada seguro. E, de fato, sempre a maneira como as religiões tematizaram Deus e como, a partir dessa temática, permearam a maneira como se organizaram. E tinha um enlace grande na maneira como eles acreditavam em Deus e em si mesmos, né? Porque toda fé em Deus também diz respeito a uma fé que nós temos em tudo que a gente pode se relacionar, né? Então ela disse que, nossa, na verdade é uma verdadeira aventura. E às vezes, ora eu fico maravilhada,
ora eu fico angustiada. Então, ela dizia, ficava entre essa realidade e outra, esse sentimento e outro, né? Maravilhado porque percebem que era necessário. Será que era necessário que acontecesse isso para que me fizesse entender que a vida é um mistério e vivê-la também é um processo misterioso, da qual então tem coisas que dependem de mim e outras não? E que em vez de me fechar diante das possibilidades que eu quero insistir, diante das minhas capacidades, por que será que eu não me entrego na beleza diante daquelas coisas que não dependem de mim? Ora, eu sei que hoje eu vou dar aula. Agora, como será a aula? Não sei. Da mesma maneira, é verdade que para que eu possa ter uma estabilidade no meu presente, eu também preciso projetar meu futuro. Mas eu nunca posso esquecer que o meu futuro ainda não está feito. E eu preciso necessariamente viver de forma plena o presente para que eu possa esboçar esse mesmo futuro. Nesse sentido, o que eu posso dizer a todos que nos acompanham é que deixem isso, palavras do Papa Francisco, permitam que Deus surpreenda a cada um. Sejam capazes de viver a vida, mas dentro do rol do mistério. Até porque a nossa fé para os católicos, que é na missa, que é o encontro principal dos cristãos, dizem que nosso coração está no alto, nosso coração está em Deus, mas a gente não deve esquecer que os nossos pés também estão no chão. Então a gente é essa unidade, essa comunhão misteriosa de realidade, mas também com mistério, com possibilidade, com esperança. Então é nesse sentido que eu posso dizer a todos, isso eu me incluo, porque quando eu digo isso, eu também digo isso para mim mesmo. Deixe-se surpreender por Deus no mistério de vida que Ele tem a nos oferecer. Essa é uma palavra muito importante para que a gente possa, né, alimentar essa esperança, né? Essa esperança que a gente precisa realmente assim encontrar e a partir dela encontrar essa força, esse alimento que nos ajuda a caminhar, especialmente nesse tempo que estamos atravessando agora, que muitas vezes parece que só há medo e incerteza, mas também, né, a gente pode ver aqui pela conversa que é possível viver, experimentar e se alimentar também da esperança. E é tão interessante porque as grandes novidades da vida da gente, elas não são conceituais, elas são experienciais. Ou seja, eu sempre via a imagem de Santo Expedito e sempre via o nome em latim Ode. Então, quando nessa situação eu tenho essa intuição, quando eu vejo a imagem de Santo Expedito, reforça então essa ideia que faz com que eu, mesmo sabendo disso, eu tenha essa novidade hoje. Agora sim eu entendo as palavras de Santo Expedito quando ele diz hoje. Vivo hoje, porque é a partir do hoje que desvenda, ou pelo menos desvela um pouco o mistério do que vai ser amanhã. E do que vai ser depois de amanhã? Vivo amanhã para que o depois de amanhã seja revelado, por exemplo, pelo menos em parte. Então, nesse sentido, a intensidade da vida vivida é a grande chave para que a gente possa viver plenamente o futuro. A gente tem aqui ainda uns 10, 12 minutinhos. E eu queria aproveitar esse tempinho para puxar com você também ainda, esse nosso tema, a noite de hoje, que é véspera de São João, não é? Um santo muito popular do Nordeste, um santo festejado e que o mês inteiro, né? A gente chama festa junina, né? Porque justamente, não por causa do mês de junho, mas por causa de João, né? Junina de João. E esse ano, claro, foi um ano também atípico para o São João, porque não tem quadrilha, não tem forró, não tem show, não tem fogueira, não tem foguete, né? Tá tudo silencioso. Aqui, pelo menos aqui no meu bairro, não sei como é que está aí o Marizal, mas aqui no meu bairro está tudo silencioso, né? Não tem sons que lembram as noites de São João.
aquelas noites animadas e festivas. E por outro lado, eu lembro da figura de João, que é um filho de um pai e uma mãe idosos que justamente vão ter esse filho na esperança, né, também. É a esperança que vai ajudá-los a ter esse filho e depois cuidar dele, não é? Mas, Augusto, você sabe muito bem que aqui está em silêncio, não está tendo fogueira, é pelo decreto estadual. A gente sabe muito bem disso. Mas isso não quer dizer, olha só como é interessante, como você citando esse caso, faz com que a gente tematize e coloque como imagem toda a compreensão que foi construída nesse diálogo. Teve o decreto estadual que estava proibindo fogos, fogueira, enfim, aglomeração, festas, etc. Mas eu estava dizendo, eu estava olhando aqui para as pessoas. As famílias, por exemplo, um amigo meu estava com ele, a esposa e a filhinha. Eles estavam todos vestidos, ele estava com a sobrancelha até aqui, que ele fez um bigodinho também. A esposa dele estava com as tranças. Na casa dele eu percebi que estava com as bandeirolas. Estavam vivendo na casa deles aquilo que o seu coração, a sua maneira festiva, a sua maneira de compreender o tempo presente, lhes fazia viver. Então percebe então que como a situação ela fecha, mas o espírito humano sempre é capaz de ser mais forte. Entende? Então a vida ela sempre se sobressai. É verdade que as dificuldades fecham as portas, mas vem a vida com a esperança que abrem janelas, que fazem com que a gente possa viver aquilo que nos diz respeito, aquilo que nos faz realmente livres e felizes e como somos no contexto em que a gente está. Então tem muita gente que está na sua casa, com seus familiares, já fazendo aí, tem gente que já fez uma luz, botou tipo uns papéis aí coloridos para fingir que é uma fogueira. Então, percebem como o espírito humano sempre é mais forte, que faz com que, diante das dificuldades imanentes, possa transcendê-la. Então, e é tão interessante, como hoje eu estava conversando com Johanna. Gente, o sobrenome dela é Vaca, viu? É diferente lá. Johanna Vaca. Então, ela estava dizendo como estão as coisas aí. E eu falava sobre o período junino, que é o Natal do Nordeste. É tão interessante que está com 3 anos que eu estive em Bogotá. Depois de 12 anos, voltei à Colômbia e estava lá naquele ambiente natalino. E percebi como lá tem luz, lá eles celebram o Natal mesmo, em família, etc. O que para nós não é tão festejado. Agora, o que nós celebramos são essas festas juninas, que elas não se calam diante do nosso espírito, que faz com que a alegria, a festividade possa acontecer mesmo num contexto restrito que nós estamos vivendo. Então, é verdade que a gente não está fazendo as nossas fogueiras, mas a chama que está dentro da gente, ela nunca apagou. Muito bom. Bom, a gente já está se aproximando, daqui a pouco a gente vai ter que começar a encaminhar. Eu queria, antes de entrar na parte de avisos e comunicados, eu quero ainda abrir para você, Marcel, para alguma consideração final da sua reflexão, dessa nossa conversa, desse tema que você queira colocar. Né, para a gente, então, entrar aqui depois num blocozinho rápido de avisos, algumas coisas para o pessoal que está nos acompanhando. Bom, o que eu posso dizer é, primeiramente, para lhe parabenizar por essa iniciativa, viu, professor Augusto? Sabemos muito bem que esse espaço que intuído por você é um diálogo permanente entre a Faculdade Católica do Rio Grande do Norte, mas também com o nosso cotidiano e de pessoas que ainda não conhecem a instituição. Também permite que num diálogo a gente possa intuir realidades tão pertinentes que dizem respeito à nossa vida que a gente nem imagina, mas estamos teologando. Por isso que eu achei bacana, teologar é preciso, porque justamente falar de Deus faz parte do nosso dia a dia.
Então, primeiramente, parabenizar. E segundo, saiba que a vida é a força maior que nós temos. Por isso que, diante de todas as dificuldades, enfrente sempre as grandes experiências como ausência, como silêncio, como o sentir-se perdido, entendeu? Tudo isso faz parte da vida. Por isso que o mistério da encarnação nos faz compreender que quem é plenamente humano é capaz, então, de experimentar verdadeiramente o divino, por mais que seja religioso ou não. Então, viva a vida da melhor maneira possível, por mais que as dificuldades estejam ao nosso redor. Muito bem, obrigado, Maciel. E eu queria, então, avisar o pessoal que siga as redes sociais, né, da faculdade, @católica do RN, aqui no Instagram, para acompanhar as notícias. A faculdade está fazendo agora vestibular, seleção para os cursos. Quem se interessar, pegar informações, entre lá no Instagram da faculdade, tá bom? Siga também o nosso Instagram, @teologaepreciso. Temos também um canal no YouTube, Professor Augusto Livre, onde a gente também está colocando esse material lá. Siga a gente, curta os vídeos, né? Se inscreva, aperte o sininho, essas coisas todas lá no YouTube também. E também, não sei, Marcel, tem redes sociais aí da paróquia para divulgar alguma coisa? Aproveita, a gente está aproveitando, faz logo essa propaganda. @Braciel, a gente sempre se encontra às 21 horas com a live espiritual. Conto com vocês. Olha, muito bem. Então, é todos os dias? Todos os dias. Ou melhor, de segunda a sexta. Eu já vi alguns, né? Assim, um ou outro eu já vi. Alguma noite que eu estou olhando o Instagram e vejo que você está lá ao vivo. Mas de segunda a sexta você faz uma live espiritual às 21 horas. Exatamente. Eu Muito faço uma bem, palhinha então, no violão, aí depois a gente conversa. Então pronto, pessoal aí também, né, @Braciel, é isso? Exatamente. Siga Arroba aí Braciel. e acompanhe aí também as lives que ele coloca aí, momentos de espiritualidade e oração pra gente. Tá bom? Então obrigado a todos por nos acompanhar até aqui. Obrigado, Maciel, mais uma vez por estar conosco. E na próxima semana temos mais uma live aqui, será com o professor Marcílio, que também é padre e mestre em teologia, e vamos conversar com ele. Eu já acertei com ele o tema, já faço a divulgação. Vamos conversar com ele sobre os milagres e curas de Jesus, reflexões em tempos de pandemia. Então, próxima semana estaremos com ele aqui fazendo essa live juntos, tá bom? Obrigado a todos e mais uma vez obrigado, Marcelo. Até mais, Augusto. Até mais, pessoal. E viva São João. Viva São João.